Charles Haddon Spurgeon. O nome ainda ecoa nos corredores da história da Igreja. Nascido em 1834, este inglês se tornou um gigante da fé. Ele é conhecido como o Príncipe dos Pregadores. A vida e o ministério de Spurgeon continuam a nos inspirar. Ele demonstrou o poder do Evangelho. Ele nos mostrou como pregar a palavra de Deus com paixão e clareza. O impacto de Spurgeon vai além de sua própria época. Seus sermões ainda falam conosco hoje. Eles estão cheios de ilustrações que dão vida à verdade. Ele tinha uma capacidade única de se conectar com as pessoas. Ele pregava para o homem comum. Ele também se dirigia aos intelectuais de sua época. A vida de Spurgeon não foi isenta de desafios. Ele enfrentou oposição e sofrimento pessoal. No entanto, em tudo isso, sua fé brilhou intensamente. Ele nunca parou de proclamar as boas novas de salvação. Nas próximas páginas, exploraremos a vida e o legado deste homem extraordinário. Vamos descobrir os segredos de sua eficácia. Seremos desafiados a examinar nossas próprias vidas. Vamos aprender com o Príncipe dos Pregadores. Sejamos inspirados a viver para Cristo com a mesma paixão e convicção. A jornada de Charles Spurgeon para se tornar um renomado pregador começou cedo. Ele foi criado em um lar cristão. Sua família incutiu nele um profundo amor pela Bíblia. Mesmo quando menino, ele demonstrou uma capacidade notável de entender e articular as Escrituras. Aos 15 anos, Spurgeon teve uma profunda experiência de conversão. Este evento moldaria para sempre sua vida e ministério. Ele sentiu um chamado claro para pregar o Evangelho. Ele começou a pregar em pequenas aldeias quando ainda era adolescente. Seu dom para pregar era evidente. As pessoas eram atraídas por sua paixão e eloquência. Em 1854, aos 20 anos, Spurgeon recebeu um convite que mudaria sua vida. Ele foi convidado a pregar na Capela New Park Street, em Londres. Esta era uma igreja grande e influente. Os sermões de Spurgeon cativaram a congregação. Sua reputação como um pregador talentoso se espalhou rapidamente. O prédio da igreja logo se mostrou muito pequeno para acomodar as multidões. Um novo prédio maior foi construído, o Tabernáculo Metropolitano. Mesmo esta estrutura enorme, que podia acomodar 6.000 pessoas, era frequentemente preenchida até a capacidade máxima. O ministério de Spurgeon em Londres teve um impacto imenso. Um dos segredos da eficácia de Spurgeon era sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida. Ele tinha um toque popular. Ele usava humor e contação de histórias para tornar seus sermões envolventes e relacionáveis. Ele entendia que as pessoas aprendem melhor quando são entretidas e instruídas. Os sermões de Spurgeon eram repletos de anedotas, ilustrações e comentários espirituosos. Ele podia fazer as pessoas rirem em um momento e levá-las às lágrimas no outro. Ele usava o humor não para entreter, mas para ilustrar um ponto, para tornar uma verdade mais memorável. Ele acreditava que o riso podia abrir corações para o Evangelho. O uso da contação de histórias por Spurgeon foi igualmente eficaz. Ele se baseou em suas próprias experiências, na história e na própria Bíblia para criar imagens vívidas na mente de seus ouvintes. Ele entendia o poder da narrativa para envolver a imaginação e tocar o coração. Suas histórias não eram meras distrações, mas partes integrantes de sua mensagem. Elas faziam as verdades do Evangelho ganharem vida. Charles Spurgeon possuía uma paixão e energia implacáveis pela pregação. Ele pregou milhares de sermões ao longo de seu ministério. Ele escreveu incontáveis artigos e livros. Ele supervisionou o treinamento de pastores.
Ele se envolveu em vários empreendimentos filantrópicos. Ele fez tudo isso enquanto lutava contra problemas crônicos de saúde. A ética de trabalho de Spurgeon era impressionante. Ele costumava pregar 10 ou mais vezes por semana. Ele se levantava cedo todas as manhãs para estudar e preparar seus sermões. Ele acreditava que pregar era o chamado mais elevado. Spurgeon enfrentou muitos desafios em sua vida. Ele sofria de depressão severa. Ele suportou dores físicas. Ele foi alvo de críticas e oposição. No entanto, em meio a tudo isso, sua paixão por Cristo nunca diminuiu. Ele via o sofrimento como uma oportunidade de se identificar com Cristo. Ele acreditava que suas provações lhe davam uma compreensão mais profunda da graça de Deus. A influência de Charles Spurgeon se estendeu muito além do púlpito. Ele foi um escritor prolífico. Seus sermões foram transcritos e distribuídos amplamente. Eles foram lidos por milhões ao redor do mundo. Ele também escreveu vários livros sobre teologia, vida devocional e vida cristã. Ele fundou o Spurgeon's College, um seminário dedicado ao treinamento de pastores e missionários. Ele queria garantir que o Evangelho continuasse a ser proclamado fielmente depois que ele partisse. A compaixão de Spurgeon pelos pobres e marginalizados o levou a estabelecer várias organizações de caridade. Ele fundou orfanatos, escolas e asilos. Ele acreditava que o verdadeiro cristianismo envolvia cuidar das necessidades físicas e espirituais dos outros. Ele via esses atos de misericórdia como uma parte essencial do cumprimento da grande comissão. A vida de Charles Spurgeon não foi isenta de provações. Ele enfrentou lutas pessoais que testaram sua fé. Ele sofreu de crises de profunda depressão. Ele suportou dores crônicas de gota e outras doenças. Ele experimentou a perda de entes queridos. As lutas de Spurgeon com a depressão foram particularmente severas. Ele falava abertamente sobre sua experiência. Ele a descreveu como uma nuvem escura que descia sobre ele. Ele acreditava que sua depressão era em parte devido à sua intensa carga de trabalho e aos ataques espirituais que enfrentava. Apesar de suas lutas, Spurgeon nunca perdeu de vista a bondade e a fidelidade de Deus. Ele encontrou consolo na oração e nas promessas das Escrituras. Ele frequentemente pregava sobre a importância de se apegar a Cristo em meio ao sofrimento. Ele acreditava que Deus usa as provações para refinar nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. As lutas pessoais de Spurgeon lhe deram uma profunda empatia por outros que estavam sofrendo. Ele entendia a dor deles. Ele sabia como confortá-los com o consolo que havia recebido de Deus. Ele costumava dizer que podia pregar melhor sobre as coisas que havia aprendido na fornalha da aflição. Charles Haddon Spurgeon deixou uma marca indelével no cristianismo. Seus sermões continuam a inspirar e desafiar os crentes hoje. Seus escritos ainda são estudados e apreciados. Seu legado é de fé inabalável, pregação apaixonada e serviço compassivo. Ele pregou para milhões durante sua vida. Seus sermões e escritos alcançaram inúmeras outras pessoas desde sua morte. Ele é considerado um dos maiores pregadores da história da Igreja. O legado de Spurgeon também é evidente nas instituições que ele fundou. O Spurgeon's College continua a treinar pastores e missionários. Suas organizações de caridade continuam a servir aos pobres e marginalizados. Seu nome é sinônimo de proclamação fiel do Evangelho e serviço compassivo. A vida e o ministério de Charles Spurgeon
servem como um poderoso lembrete da importância de permanecermos fiéis à palavra de Deus e ao chamado. Ele nos desafia a pregar o Evangelho com ousadia e clareza. Ele nos inspira a viver vidas de compaixão e serviço.